manifesta, Senhor, através da Tua palavra e do Teu Espírito, criando todas as coisas e chamando a existência aquilo que não existe como já se fosse. Nessa manhã nós estamos aqui, Senhor, e nós cremos que o Senhor já está se manifestando. Porque o Senhor tem prazer em se manifestar sobre os seus filhos e sobre o seu povo. Seu povo que se chama pelo seu nome. Seu povo que se chama a Ti, ó Pai. Chega a Ti, Senhor, nessa manhã, em inteira certeza de fé. Se manifesta, Senhor, segundo a Sua vontade, segundo a eficácia do Teu poder. Porque, Senhor, Tu és um Pai que se manifesta aos Seus filhos. Também nessa manhã, ó Pai, que se manifesta sobre esse pai, essa mãe, sobre a família, Senhor, que aqui está. Nós te pedimos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Oramos assim, te agradecemos. Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Diga para o seu irmão, o Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe. Bom dia, irmãos, graça e paz. Deus abençoe vocês. Abra essa Bíblia comigo, por favor, no livro de Levíticos, capítulo 6, Antigo Testamento, Levíticos, capítulo 6. Levíticos, capítulo 6, versículo 13. Levíticos, capítulo 6, versículo 13. Diz assim: Levíticos capítulo 6, versículo 13, diz assim: Levíticos capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não
se apagará. Amém. Agora abre comigo, por favor, o livro de Lucas. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Versículo 32. Lucas, capítulo 24, versículo 32. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e você repetisse comigo isso aqui e dissesse assim: e disseram um para o outro. Porventura, não ardia em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Pode sentar, irmãos. Irmãos, é uma honra estar aqui com os irmãos nessa manhã. Pastor Mauro, pediu para mim estar aqui com os irmãos nessa manhã, e eu fiquei muito feliz de estar aqui com os irmãos da igreja. A gente já conhece os irmãos aqui, sabe do trabalho dos irmãos, do empenho dos irmãos aqui na igreja e também na cidade. E nessa manhã, então, a gente estamos aqui. A minha esposa, a pastora Fátima tinha perguntado dela, ela não, e acho que umas irmãs também aqui, ela não pôde estar aqui porque ela viajou. Ela está no oeste do Paraná, em Toledo. Ela cuida da minha sogra. Irmão, sogra tem que cuidar bem, filho tem que cuidar bem da mãe. Não é, irmãos? Não é? Até porque esse é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolongue seus dias nessa terra. É uma bênção, é uma promessa de Deus, sabe? Então, a minha esposa, ela está lá, todo ano ela vai ao oeste do Paraná cuidar da mãe. Tem duas irmãs que cuidam da minha sogra lá, moram lá, cuidam dela. Quando a minha esposa vai, elas tiram então um tempo de descanso para fazer um revezamento. Agora elas retornam e a esposa vem embora. Eu falei para ela, eu liguei para ela, falei que eu ia estar aqui, ela desejou um bom culto, mandou um abraço para as irmãs, para a igreja, mas ela retorna ou no final do mês agora, ou no início do mês ela está aqui. Já estou com bastante saudade. Quando as esposas viajam um pouco, a gente sente saudade. Ontem fui no mercado, comprei uma bandeja de ovo, irmãos, sabe? A Jeane, minha irmã, está quebrando o gato, me convidou para dar com o álcool, eu gostei demais, Mas enfim, então é isso. Eu queria deixar essa palavra, eu estive ali em São Paulo, eu deixei essa palavra, estive visitando uma igreja, falei com o pastor Mauro, falei da igreja aqui, Itaquacetuba, é isso mesmo, Itaquá. Estive ali numa igreja de um amigo meu que morou comigo até eu casar. Você acredita? Ele chegou na igreja, o Joel, você chegou na igreja com dificuldades, dependente, químico. Quando eu morava em Araranguá, eu era solteiro. E passou-se os anos e eu morava na igreja, então tinha alguns jovens e ficavam lá, a gente fazia um trabalho. E o Joel foi um deles, ele é adotivo, ele não conheceu o pai. E passou-se os anos, e chegou uma época que eu disse para ele: Joel, eu levei ele num desafio jovem que tinha ali em Tubarão, ele ficou um período, e depois do desafio jovem, a gente encaminhou ele, a mãe dele, na rodoviária,
e nós encaminhamos ele para Trindade, Goiânia, onde tem a MCM, Missão Cristã Mundial. Ele ficou lá, eu disse para ele: Joel, eu vou te dar uma passagem só de ida. Só de ida, você vai, mas como, pastor? Não, só de ida. Lá, tu encosta no pastor, certo? E serve ele, e Deus vai fazer uma obra. Esse é o teu destino. E ele foi. Chegou na MCM, na Trindade, Goiânia, realmente se encostou no pastor. Depois eu conheci ele, que mora também em São Paulo. E o que aconteceu, para resumir, irmãos? Ele de Trindade, Goiânia, ele veio para São Paulo, ele deu umas recaídas, veio para o centro de recuperação em São Paulo. Nesse centro de recuperação, um pastor de uma outra igreja acolheu ele e chamou ele para trabalhar com ele, com esse pastor, porque esse pastor é um empresário em São Paulo e ele tem uma empresa, eles vendem aqueles filtros de água, aqueles pequenos e aqueles grandes, que filtra toda a casa, toda a água da casa, toda a água do chuveiro, enfim. E o Joel, pasmo você, o Joel disse: Senhor, eu vou abraçar isso e eu vou vender isso aí. Irmãos, o Joel hoje, para você ter uma ideia, para nós entrarmos na palavra aqui, ele me convidou para ir lá. Já esteve ali em casa, na minha casa, com a esposa dele. Ele tem uma filhinha, ele tem uma enteada. E o Joel, querendo Deus, eu falei com o pastor Mauro, mostrei as fotos para ele, alguns vídeos. Quando ele vier aqui, o ano que vem, se assim Deus permitir, eu quero trazer ele na igreja ali, para dar um testemunho, falar, e também aqui. Ele ministra a palavra de Deus muito bem, Deus deu uma sabedoria para ele, e hoje ele se tornou, naquela empresa, o braço direito do chefe dele. Hoje ele se tornou uma pessoa muito próspera. Ele trabalha assim, segunda a sábado. Ele se tornou supervisor de uma equipe que ele tem. Eu estive no centro de recuperação, ministrei uma palavra lá onde ele esteve, e ele tem 2 funcionários que trabalham ali debaixo da supervisão dele, do patrão dele, que estão no desafio. Ele já conseguiu pegar esses 2 rapazes que estão lá no Desafio Jovem e trabalham, e os rapazes produzem. Depois ele busca e leva os rapazes no Desafio Jovem. Sabe, ele tem frutificado assim a esposa. Eles fazem na casa dele, na sexta-feira. Ele diz: pastor, aqui era onde eu trazia meus amigos, para fazer as festas, para cheirar pó, para tomar uísque. Hoje, pastor, o ambiente mudou. E na sexta-feira teve a reunião. Tinha mais ou menos umas 25 pessoas lá, criança, tudo jovem. Ele disse: o ambiente mudou, pastor, hoje aqui. O ambiente é esse aqui, Deus fez a obra, sabe? Um coração generoso na obra de Deus, sabe? E ele disse: pastor, o aluguel lá da igreja onde eu fui é R$8.000. Ele disse: pastor, eu já fiz um propósito com Deus, eu vou pagar o aluguel. O pastor já falou com o pastor. Sabe, irmãos, o coração dele converteu e o bolso também. O bolso foi junto, tá? Assim, na obra, é uma pessoa assim, eu disse: meu Deus, como Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. A mãe dele está lá, esse final de semana, a dona Dalva, a mãe dele, a senhora que nós demos a passagem só de ida, hoje ela está lá na casa dele, com as netas, a mãe dele está lá com a irmã dele, a Jerusa, e o cunhado também. Então eu fiquei muito feliz de ver o que Deus fez na vida dele.
né? O que Deus fez na família dele, a esposa dele, irmãos, foi muito perseverante. Eu lembro que teve uma ocasião que eu estava com a minha esposa lá em Toledo, né? Cuidando da minha sogra, né? Estava lá, e ele ligou de São Paulo. Foi numa época que ele estava realmente precisando de lá. Eu disse: faz isso, sabe? Lute pela sua casa, lute pela sua família, sabe? Mas ela foi perseverante, ela foi guerreira, e hoje, graças a Deus, ela está colhendo o fruto. Amém. O fruto, sabe? A Bíblia diz que o choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã, né? Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, trarão os seus frutos diante do Senhor, né? Você viu o fruto hoje, você é fruto daquilo e daquela obra poderosa que Jesus fez. Jesus foi assim, não só chorou, mas chegou ao ponto de derramar sangue, intercedendo, orando por mim e por você. Hoje os frutos estão diante do trono da graça. Valeu a pena, sabe? Diga para o seu irmão: vale a pena, meu irmão, você orar, vale a pena você lutar pela sua família, pelo reino de Deus, amém? Você vai colher os frutos. E a igreja que eu tive ali, muito boa, assim, sabe? Fui bem recebido, certo? Fui bem, assim, acolhido. O pastor teve a confiança, porque ele não me conhecia, foi só uma indicação do Joel, mas gostou demais. Assim, falei da igreja aqui, né? Nós estamos filiados à Igreja Batista GC em BH, falei com o pastor Mauro, da igreja aqui. E o pastor ficou assim, casal de pastores bem jovens. A igreja lá tem aproximadamente 300 membros, uma juventude assim, aliançada, compromissada, que pensa, sabe? Quantos creem que esse é o tempo assim, de muitos jovens ir para a igreja, trabalhar no reino de Deus, com toda a sua força, com toda a sua energia, sabe? Eu também creio, irmãos, você também crê, sabe? Esse é o tempo, há uma promessa do Senhor. Nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os jovens. Então nós estamos crendo nesse avivamento, nesse mover do Espírito de Deus, da palavra de Deus, sobre toda a casa e também sobre a juventude. E aí eu fiquei muito feliz de ver aqueles jovens, sabe, assim, ameaçados, trabalhando. Meu Deus, que coisa linda, que coisa bonita. Porque não tem coisa melhor, irmão, nessa terra, de que um pai e uma mãe ver um filho e uma filha na casa do pai. Sabe, aliançado com o Senhor, né, aliançado com o reino de Deus, né, honrando pai e mãe. Sabe, não existe lugar melhor. E Deus vai ordenar a bênção. Amém? Essa palavra aqui que nós lemos agora aqui, está no livro de Levíticos. E Levíticos fala a maneira de um povo se aproximar a Deus através do sangue. Quando você lê o livro de Levítico, parece um pouco assustador, mas tudo tem um propósito, tudo tem um cumprimento, a qual se cumpriu na pessoa de Jesus. Porque no livro de Levítico fala sobre a ordenança que Deus deu a Moisés para falar a Arão e a seus filhos como deveria ser oferecido o holocausto, o sacrifício para o Senhor. Sabe, querido, é muito interessante nós entendermos a importância de nós estarmos na casa de Deus. Porque na verdade, quando nós viemos à casa de Deus, nós oferecemos a Ele, amém? Oferecemos a Ele o nosso sacrifício. Paulo diz no livro de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Racional. E aqui no livro de Levítico, onde nós lemos, Deus dá a instrução para Moisés, ele dá uma ordem, é um mandamento de Deus para como deveria ser feito a questão do sacrifício no altar do Senhor. E ele vai dando as instruções. Ele diz que o sacerdote, o sumo sacerdote, deveria se vestir de vestimentas de linho puro. Isso significa pureza. Quando fala de linho puro, está falando o quê? De pureza, amém, irmão? Vestimentas santas, separadas, sabe?
E ele está dizendo que a lenha deveria ser colocada em ordem também. Ele está dizendo também que o fogo que iria queimar o sacrifício, ele deveria arder ou queimar continuamente sobre o altar, jamais se apagará. Eu queria falar um pouquinho essa manhã sobre o fogo, sobre a chama não se apagar, sobre a chama estar continuamente ardendo. O fogo ele queima, fogo não tem mistura, né? O fogo ele arde. Eu queria falar um pouco sobre isso, para que aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração venha arder no nosso coração, mas não venha se apagar essa chama, porque é muito importante. A chama arderá continuamente sobre o sacrifício, sobre o holocausto, e não se apagará. Quando eu li o livro de Lucas, aqui está falando algo sobre a ressurreição de Jesus. No início do capítulo 1, fala sobre a ressurreição de Jesus. Está dizendo aqui sobre a questão de 2 discípulos que estavam indo para Emaús, não é? Nós lemos aqui, esses 2 discípulos, eles deveriam estar em Jerusalém. Mas o que acontece? A Bíblia está falando aqui, no capítulo 24, sobre que as mulheres foram ao túmulo de Jesus em alta madrugada. E quando elas chegaram lá, elas foram levar aromas, foram levar perfume lá naquele lugar. Quando elas chegam lá, a pedra estava removida daquele lugar. E quando elas chegam lá, aparecem 2 anjos para elas. E dizem assim para as mulheres que lá foram, e disseram assim: por que vocês estão buscando aquele que vive entre os mortos? A Bíblia diz que elas ficaram espantadas e elas chegaram a baixar a cabeça, por causa daqueles 2 anjos que estavam ali. E então elas retornaram, né, lembrando aquilo que os anjos haviam falado para ela. Por que vocês estão aqui buscando aquele que vive entre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Lembrai-vos do que eles tinham falado quando estavam na Galileia, que o Filho do Homem iria morrer, padecer e iria ressuscitar ao 3º dia. Então a Bíblia diz que então elas lembraram, mas elas tinham esquecido. Sabe, querido, às vezes nós esquecemos de muitas coisas que Deus fala ao nosso respeito, não é? E nós precisamos lembrar, nós precisamos trazer na memória. A Bíblia diz que é para nós trazermos na memória aquilo que nos traz esse. O Senhor Jesus já havia falado que ele haveria de padecer, que ele haveria de morrer, que ele haveria de ser sepultado, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Mas elas não haviam lembrado disso. Tamanho é que elas não haviam lembrado disso, que elas, quando os anjos disseram para elas: olha, vocês lembram o que ele falou para vocês? Que convinha que ele iria morrer, ser sepultado, e ao 3º dia ele iria ressuscitar. Então elas lembraram. Pois bem, então elas foram e falaram para os discípulos sobre essa questão. E nesse meio tempo aí, o que aconteceu? 2 discípulos de Jesus, não eram daquele grupo dos 12, mas eram 2 discípulos de Jesus, que Jesus tinha mais discípulos, estavam indo para o caminho de Emaús. Não era para eles terem ido para o caminho de Emaús, era para eles estarem em Jerusalém. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele foi atrás desses discípulos que estavam indo caminho contrário, que estavam indo para Emaús. Emaús ficava a uma distância de 11 quilômetros até onde eles teriam que chegar. A minha sogra, quando eu visitei ela contava muita história, real e verdadeira. Ela dizia assim: César, fala, minha sogra. Ela disse assim: quando nós tínhamos que ir na igreja, a gente ia assim,
muitos quilômetros. Ou a gente ia a pé, ou a gente ia de charrete. Quando eu tinha que ir na igreja, nós tínhamos que ir, ou nós íamos a pé, ou nós íamos de charrete. Irmãos, hoje é uma facilidade para estar na casa do Pai. Hoje tem Uber. Não é verdade? Hoje tem várias maneiras de ir na igreja, de sair do nosso local e se deslocar à casa do Pai, à casa de Deus. Hoje, sabe, é uma facilidade a locomoção para ir. Se tem carro, ônibus, se tem Uber, para ir na casa de Deus. 11 quilômetros eles estavam caminhando a pé. 11 quilômetros. Eu não sei se eles deveriam ser bem esbeltos, né, irmãos? Não é? Porque naquela época, né, se caminhava muito, fazia muita caminhada, né? Mas nesse meio tempo também, eles caminhavam e dialogavam muito. E aqui eles estão indo, e Jesus, em vez de ir em direção àqueles que estavam reunidos em Jerusalém, foi atrás desses dois discípulos que estavam indo em sentido contrário. Irmãos, eu creio que nesses dias, sabe, muitas pessoas que estão indo em sentido contrário à presença de Deus, o próprio Senhor Jesus, através do seu Espírito, da sua palavra e através da sua pessoa, vai atrás dessas pessoas que estão indo em sentido contrário, no caminho contrário. Porque a Bíblia diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus? Diga para o seu irmão: há pessoas, vidas preciosas estão esperando a sua manifestação. E você vai se manifestar, irmão, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de vida. Por quê? Porque eles estão esperando essa manifestação dos filhos de Deus. Jesus se aproxima deles. 11 quilômetros eles estão indo. Jesus se aproxima deles e diálogo com eles, faz um diálogo com eles e diz assim para eles: o que vocês estão discutindo? O que vocês estão conversando? A Bíblia diz que eles pararam entristecidos. Pararam entristecidos no caminho e disseram: só você que não sabe? Falando com Jesus. Só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, profeta, poderoso em obras. As nossas autoridades, os sacerdotes, mataram, crucificaram. Você não sabe? Então Jesus começa a conversar com eles. Sabe, irmãos, o caminho de Emaús é o caminho, primeiramente, esse caminho é o caminho da desobediência. Por quê? Porque eles tinham que ter ficado em Jerusalém. Esse caminho de Emaús é o caminho do medo. Por quê? Porque eles ficaram com medo da perseguição em Jerusalém. Esse caminho de Emaús é o caminho, irmãos, da tristeza, onde muitos estão parados. A Bíblia diz que eles pararam entristecidos quando eles estavam caminhando no caminho de Emaús. Irmãos, quantas pessoas estão assim? São desobedientes. Quantas pessoas, irmãos, têm parado no caminho, entristecido? A nossa caminhada cristã, irmãos, a nossa caminhada cristã, ela é uma caminhada que não é muito fácil. Ela não é. Mas Jesus, ele deixou uma palavra, ele disse: no mundo tereis aflição. Mas ele disse: tenha bom ânimo, eu venci e vós vencereis também. Amém. Sabe, irmão, nós estamos nessa terra, nós estamos aqui, nós temos presenciado hoje as nações, como elas estão fervendo, como elas estão em conflitos.
Nós temos vivendo aquilo que o pastor Mauro pregou, ou fez as lives algum tempo atrás com alguns irmãos ali, princípio de dores. Nós precisamos entender o tempo que nós estamos vivendo. Recentemente agora, eu vi uma notícia na televisão, de que um filho matou a mãe, porque estava em dívida, sei lá o que aconteceu. Irmão, isso é anormal, isso não é normal, isso é maligno, mas as coisas estão acontecendo. Por quê? Porque nós estamos dentro de um cumprimento, nós estamos vendo aquilo que está no livro de Mateus, capítulo 24, princípio de dores, guerras e rumores de guerras. Nunca se viu tanto falar sobre as guerras como nós temos visto agora, sim ou não, querido? Não é verdade? Passamos aí agora a questão, ano passado, agora fez um ano recente, na questão da pandemia. Não podia nem dar um espirro, que a pessoa já ficava atemorizada, é ou não é, querido? Né? Mas passou, parece que tudo retornou novamente, e as coisas parecem, foi um alerta. Estava lá na China quando nós vimos, já estava aqui, eu não é? Eu trabalhava no hotel, estava lá na China, eu estava trabalhando no hotel, no Samoar ali, e chegou uns hóspedes, irmão, aquele pessoal começou a espirrar, eu já estava assim, ó, Senhor, entendeu? O tamanho foi o pavor, é ou não é, irmãos? Sabe? Tivemos a enchente, tivemos agora nos Estados Unidos, no Texas, uma enchente lá, sabe? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você conversa com pessoas que não são ainda cristãs, que não têm o conhecimento que ainda nós temos. Sabe o que elas dizem? É o sinal dos tempos. As pessoas dizem para nós. Sabe o que é isso? É Apocalipse. Elas estão falando, querido, o tempo que nós estamos vivendo. Elas estão dizendo para nós um momento. Mas eu não quero falar isso apavorar você. Não, isso é acontecimento, é profético, está acontecendo. Está acontecendo. Naquela época tinha diversidade, tinha muita coisa. Mas Jesus ele veio trazendo algo maravilhoso, a boa nova, a boa notícia. Há uma boa nova, há uma boa notícia sobre a face da terra. O Evangelho, a palavra do Senhor. Essa é a boa nova, a boa notícia, a manifestação do Evangelho das boas novas. Né? A manifestação do reino de Deus. E Jesus aqui, ele está conversando com esses dois discípulos. E esse caminho de Emaús, voltando aqui ao caminho de Emaús, eles estão ali. O caminho de Emaús é um caminho que eles disseram assim: ora para o Senhor Jesus, nós esperávamos que fosse Ele, o Senhor, que iria nos salvar ou redimir Israel. Ora, nós esperávamos, já não estamos mais esperando. Sabe, irmãos, há muitas pessoas nesse caminho dizendo: ora, tem mais jeito, eu esperava que fosse assim. Não é verdade? Ah, nós esperávamos. Então Jesus, ele vai falando para eles e dizendo: ó, necessitados para crer em tudo o que os profetas falam. Eles eram demorados para crer. Quando a pessoa não crê, ela começa a ir para um caminho de Emaús, da reclamação, da frustração, da decepção. Ela não começa mais a ver a presença e a manifestação do Senhor. Sabe? Ela não começa mais. Sua mente começa a ser fechada, seu entendimento. Porque esse não é o caminho. Esse não é o caminho de Emaús. Esse não é o caminho da desobediência. Irmãos, se nós formos analisar a palavra de Deus,
Eu acho que duas coisas se resumem aqui. Tudo. A obediência agrada a Deus. Amém, irmãos? A obediência à palavra de Deus. O obedecer é melhor que sacrifício. Obedecer. Sabe? É eu olhar a carne, ela não vai querer obedecer. Mas o Espírito que está em nós, está em você, vai te inclinar para as coisas de Deus e fazer com que nós viemos obedecer. Você não vai dar algo para o seu filho que ele não é capaz de cumprir. Deus não nos deu algo, nosso Pai, que nós não somos capazes de cumprir. E ainda mais que Ele enviou o seu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Sabe? A questão não é os outros, a questão é eu e a palavra. Amém, querido? A questão é eu e a palavra de Deus. Na minha obediência, na minha prática, a palavra de Deus. E Deus, Ele vai olhar e Ele vai se agradar a sua obediência, a sua prática, e Deus vai se agradar e Ele vai ordenar a bênção sobre a sua vida. Quando Jesus está indo com eles estão quase passando de Emaús. Então, esses dois discípulos, o que eles dizem? Fica conosco, entra, já está se inclinando o dia, já está ficando tarde, entra para ficar conosco. Essa foi uma chave, irmãos, tremenda. O convite para Jesus entrar e ficar conosco. Porque quando Jesus entra, algo tem que acontecer, ou seja, algo acontece. Aquele ambiente não é mais o mesmo. O que acontece é que havia uma chama no coração do Senhor Jesus, querido. Uma chama de querer fazer a obra do Pai, de realizar a vontade do Pai. Ele chegou ao ponto de dizer: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso era um alimento do Senhor Jesus, de querer cumprir a vontade do Pai, ao ponto de ele estar ali entre retroceder e continuar. Mas ele disse: todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Querido, nós estamos aqui para fazer a vontade do Pai, amém, querido? Você está aqui, você retorna para sua casa, eu retorno, os jovens retornam, aí nós vamos trabalhar, os jovens vão para a universidade, vão para a escola, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer os nossos deveres pessoais, né, que nós precisamos fazer como esposo, como esposa, mas a nossa vontade acima de tudo é fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Senhor. É a nossa alegria, é o nosso prazer, sabe? Por quê? Porque, diga comigo, eu sei da onde o Senhor me tirou, da onde o Senhor me alcançou. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Sabe, irmãos, isso não tem preço. Ou melhor, tem um preço, a qual Jesus pagou. Eles convidam Jesus para entrar. Jesus entra. Quando Jesus entra na casa, ele senta na mesa, ele pega o pão, ele parte o pão, ele abençoa o pão e dá para eles. Mesa fala de comunhão. Quando você tem a ceia, né? Quando você, na sua casa, você convida os seus familiares, os seus amigos, os seus irmãos, vai ter uma janta, você procura convidar aquelas pessoas que você gosta, que você ama. Não que você não goste, não ama outros. Você ama, gosta, tal. Mesa fala de intimidade, mesa fala de comunhão, sabe? E quando nós ceamos, sabe, tudo
o povo de Deus, toda a igreja, a noiva, o Senhor, para a ceia, o Senhor está presente. Por isso que é importante, irmãos, a Santa Ceia. Ela é separada. Santa Ceia do Senhor. É dele. Aonde ele se manifesta, aonde ele se revela, dizendo: esse é meu corpo que é partido, esse é meu cálice, meu sangue que é derramado em favor de vós. Uma revelação do Senhor para nós lembrarmos dos seus feitos. E quando o Senhor dá a ceia ali para eles, ali o pão partido, os olhos deles se abrem. Se abrem. E Jesus some. A Bíblia diz ali que Jesus sumiu. E então, eles começaram a dizer um para o outro: porventura, o texto que nós lemos aqui, diz assim: porventura, e disseram para o outro, porventura, não ardia, não queimava em nós, não tinha um calor em nós, no nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O fogo, quando ele está ardendo, querido, o fogo, quando a chama arde, ela queima um altar no coração, ela influencia. Jesus influenciou eles, sabe, com a palavra, porque aquilo ardia no coração dele. Ele ministrou a palavra no coração, desde Moisés, os profetas, acerca da pessoa dele. Eu trabalhei no McDonald's. Você sabe que o McDonald's, ele tem muitos jovens no McDonald's, não é? Então eu era como assim, um tio, né? Um vô já quase, né? Mas eu gostava de trabalhar no McDonald's. Eu fazia aquela batatinha, sabe aquela batatinha que quando você vai lá, você compra lá aquela batatinha? Eu fazia aquilo, irmãos. Eu trabalhava com 4 fritadeiras. Todo mundo gostava de mim porque ninguém gostava de trabalhar naquilo. Então eles não se preocupassem, porque eles já sabiam que tinha um fixo ali. Quando eu entrei de férias, estava todo mundo, meu Deus, louco para que eu voltasse. Por quê? Para voltar lá, a batatinha. E eu gostava demais. E nesse trabalho tinha uma irmã. E eu não queria me manifestar quando eu fui trabalhar, dizer que eu era pastor. Porque isso está na minha, sabe? Vou cumprir meu trabalho. Eu sempre fui uma pessoa de trabalhar em empresa e vestir a camisa mesmo, né? Isso aí foi um legado que meu pai deixou, minha mãe, de trabalho. Meu pai era um excelente profissional. E eu, trabalhando ali, não queria me manifestar em nada, né? Varria as coisas, tudo que eles não gostavam de fazer, eu fazia e ficava pensando em Deus. Senhor, eu estou aqui e tal. Ia varrer o pátio lá no McDonald's lá. Senhor, né? Na minha. E o que acontece? Lá dentro do estabelecimento tinha uma irmã. E não adianta você querer ser agente secreto, sabe agente secreto? Está lá, mas ninguém sabe que tu é crente. Ninguém sabe que tu é um filho, uma filha de Deus. E eu estava lá, mas você sabe por que não adianta? Porque quando Pedro estava ali, e alguém disse, esse aqui também é um daqueles que estava com ele. Ele disse, eu não. Né? Aí, sabe o que ela falou? As tuas palavras denunciam. Sabe, irmãos, o nosso comportamento denuncia essa pessoa é diferente. Ué, eles contam aquelas piadinhas feias, irmãos, feia que dói, e você não ri. A pessoa faz falcatrua e você não concorda, porque no mundo, sistema, né? Pessoa conta vantagem, sai com não sei mais quem, você fica na sua. Ué, essa pessoa está diferente. E essa irmã, ela sabia que ela era irmã? Tinha um rapaz que ele era não dá para falar muito, né, que é um homofóbico, né, mas ele era, se vão entender, do outro lado.
E ele era muito carismático, muito. E dançava. McDonald's, né, ali na frente, botava aquelas músicas e tal. E ela também. Irmãos, aquilo trouxe uma inquietação para mim, mas eu fiquei tão ruim. E comecei a orar à noite. Um dia cheguei no vestiário, ele estava lá, porque daí ele dançava, e ela acompanhava as danças dele. Aquelas músicas assim, sabe? Mas como pode? Um dia eu chamei ela, orei bastante, chamei ela e falou: vem aqui, quero conversar contigo um instantinho. Fala, Celdão. Eu disse assim: querido, você é uma cristã, seu esposo toca na igreja. Você não pode, ele está te influenciando. Você que tem que influenciar ele. Você percebe que ele está te influenciando? Você dança aí assim, mas você é uma cristã, você é uma filha de Deus. Sabe? Beleza. Passou uns 3 dias, eu vi ela meio triste, assim. E ela disse: não, quero conversar com o senhor. Eu digo: pode falar mesmo. Ela disse assim: eu quero te agradecer ao Senhor, viu? Eu disse: que bom, que houve? Não quero agradecer ao Senhor. Ela voltou a ministrar com o marido, deixou aquela conduta ali no estabelecimento de trabalho, e se tornou ela se tornou, através do comportamento dela, uma outra pessoa. Por quê? Porque ela foi influenciada. A chama influenciou ela. Ou outra influência pode influenciar. Nessa reunião que teve ali, que hora? Já está quase? 11h05. Quase? Lá na reunião que teve lá na casa do Joel, esse meu amigo, a enteada dele pegou uma caixinha de fósforo. Eu achei interessante, porque ela fez eles falam lá quebra-gelo, né, antes da ministração da palavra. Eu disse: puxa vida, você vem de encontro aqui que eu quero falar. Ela pegou uma caixinha de fósforo, simplesmente pegou um palito, riscou e disse: olha, irmão, isso aqui é um palito em chama. Isso aqui pode ser sua vida. E depois ela pegou um outro palito que não estava em chama, que não tinha sido ligado. E ela pegou e conectou, ligou, e sucessivamente. Isso, nessa manhã, é o que eu e você precisamos ser, irmãos. Ter essa chama, para que aquele irmão que ainda não está com a chama, ele possa ser influenciado e reacender a chama no coração dele. A chama por estar na casa de Deus, a chama por fazer a vontade do Pai, a chama para o trabalho, enfim, aquilo que vai honrar e glorificar a Deus, sabe? A chama de dizer para ele que o caminho não é o caminho de Emaús, que o caminho é Jerusalém, porque a Bíblia diz que eles se levantaram e não foram mais, ou não permaneceram mais ali, eles não foram mais o mesmo, irmãos. Eles se levantaram, você vai ver, se levantaram na mesma hora. A chama, querido, faz com que a pessoa levante. Aquele que está abatido, aquele que está, sabe, debaixo de uma influência, a chama maligna, a chama vem e reacendeia, ao ponto de ele levantar e remover, sabe, aquela situação contrária que está sobre a vida deles. A situação que estava sobre a vida desses 2 discípulos de Emaús aqui, era uma situação a qual foi removida, uma situação de desobediência, de frustração, de decepção, que você vai ver que eles pararam entristecidos no caminho, que ora, nós esperávamos, já não tinham mais esperança, discutiam entre eles, mas quando a chama veio do Senhor sobre a vida deles, através da ministração da palavra, através do Senhor trazer a presença dele ali sobre eles, mudou a vida deles, irmãos. Eles se levantaram e foram para Jerusalém e diziam para o outro: verdadeiramente ele ressuscitou. A conversa foi outra, a motivação foi outra,
a mentalidade foi outra. E quando eles chegaram lá, sobre aqueles outros discípulos que estavam em Jerusalém, disseram: verdadeiramente o Senhor ressuscitou. O que eu quero dizer para você nessa manhã, para mim, para nós, a chama arderá continuamente, aquilo que nós vemos lá em Levítico, e não se apagará. Ela não vai apagar, em nome do Senhor. Sabe, através do momento, da situação que nós estamos vivendo, haverá uma chama no seu coração. Eu quero orar nessa manhã. Eu quero orar para você, queria que você ficasse até. E que você fechasse um pouco os seus olhos. Às vezes nós estamos nessa caminhada. Muitas coisas sobrevêm sobre nós, sobre você. Mas você precisa entender uma coisa. O Senhor Jesus disse: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, essa é uma promessa, essa é uma afirmação do nosso Senhor, que Ele está conosco na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, porque o Senhor, Ele nos comprou para Ele, somos dele, a nossa família é dele, a igreja é dele, o trabalho, tudo pertence a Ele. Que nada venha apagar a sua chama. Eu queria que você estivesse mais na frente do altar, do seu altar, da sua cadeira, vem aqui um pouquinho na frente. Vem, vem. É o teu momento agora, você e o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos agora, queridos. Nós vamos pedir para que essa chama venha cada vez mais vir sobre as nossas vidas. A chama do Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, vai orando isso, querido. Pode ir orando em línguas. Se lembre da presença do Senhor. É você e o Senhor nesse momento. É você e o Pai nesse momento. Oh, Deus querido, amado, ouve, Senhor, nesta manhã a oração do teu filho, a oração da tua filha. Vem, Senhor, e acende essa chama, a chama do teu Espírito Santo, Senhor, no altar, no coração, Senhor, na alma, Senhor, no coração, na mente. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Senhor, o nosso caminho é Jerusalém, é estar na tua casa. Oh, bendito és tu, Senhor. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito de Deus da casa, oh, Espírito Santo querido, vem sobre a vida deste filho, desta filha, sobre nós, sobre a tua igreja. Oh, e ateia, Senhor, essa chama. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que ninguém vai estar estacionado parado. Nós declaramos, Senhor, que nós vamos continuar, Senhor, nesse caminho para Jerusalém, testemunhando da ressurreição, testemunhando do Senhor Jesus, com alegria, com disposição. Acende essa chama de nós estarmos na tua casa, Senhor, de nós fazermos a tua obra,
Senhor, de nós, ó Pai, obedecer, de nós, ó Pai, servir na tua obra, na tua igreja, acende a chama. Oh, meu Deus e meu Pai, nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, diga assim: Espírito, enche minha vida. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, diga ao Espírito: Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Levante as suas mãos para a sua casa, libere uma palavra do Senhor. Diga: Senhor, eu creio que a chama do teu Espírito Santo, da tua palavra, vai influenciar a minha casa. A tua presença vai influenciar a minha casa. A chama do teu Espírito está em mim. A chama do teu Espírito está em mim. Lá, chega lá. A chama do teu Espírito está em mim. A chama do Espírito do Senhor está em mim. E ela vai, Senhor, sobre a minha casa. Ela vai, Senhor, sobre o meu trabalho. Ela vai, Senhor, sobre a universidade, sobre a escola. A chama do Senhor, o Espírito do Senhor. Ah, Deus amado santo, nós liberamos uma palavra sobre o nosso lar. Como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Obrigado, Pai. Nós oramos assim, põe a mão sobre o seu irmão, olha para ele e diz: há uma chama do Espírito sobre o seu coração. Há uma chama do Espírito Santo sobre o seu coração. Há uma chama do Espírito Santo. Há uma chama do Espírito Santo sobre a sua casa, sobre a sua vida. Há uma chama do Senhor sobre a sua vida. Aonde você colocar na planta dos pés, o Senhor vai te dar por herança. O Senhor vai te dar por herança. Há uma chama do Senhor nesses últimos dias. O Espírito Santo.